duas têm destinação para ensino. Nesta ficha que eu consegui lá no meu arquivo, no meu computador, de 2008, diz o seguinte, e aí, tem algum problema? Assim, o senhor conseguiu perceber, captar a essência da indignação dos moradores, porque eu, como assessora de um partido da oposição que estou aqui só para prestar atenção nas coisas erradas que o governo faz. Meu papel aqui é esse, o deputado Raimundo Ribeiro sabe disso. Tá certo? Eu estou aqui só para prestar atenção nas coisas erradas que o governo faz. E moradora da quadra, não posso não estar dos lados dos meus vizinhos. Não posso não estar do lado dos meus vizinhos. Porque aqui eu tenho a ficha das duas áreas. Tá certo? Numa área, essa de 2.700 metros, que fica lá em cima, beirando a W5, tem escrito aqui, destinação, Centro Integrado do Primeiro Grau, Creche Maternal e Jardim de Infância. E aqui embaixo está citada, sim, a NGB 144 de 88. E, na época, eu passei para o Ademar Gregório, eu não sei se vocês conhecem, que era prefeito, foi prefeito da quadra e hoje não é mais, é o síndico do meu bloco, passei essa informação. E aqui, neste momento, esta área aqui, que está lá em cima, é uma área que foi restituída à Terra Cap e foi... Eu nem sei a situação desse imóvel, porque eu não tive tempo de pesquisar hoje, né, a situação. Foi restituída à Terra Cap, deve ter entrado em licitação. Eu estou torcendo aqui para que não aconteça o mesmo. Amanhã já vou tratar de cuidar de buscar informação desse outro lote aqui, para ver se a gente consegue proceder à desafetação e transformação dessa área aqui numa área de uso comum do povo, porque também é uma área verde, muito bem tratada, com árvore, os moradores da quadra usam, etc, etc. A outra área, que é a área que está agora sendo discutida aqui, né, está escrito aqui, em 2008, 2 anos atrás, olha, deputado, Jardim de Infância. Sou servidora pública, tenho, né, e sou ser humano, respeito os meus colegas que são servidores públicos do executivo e tal, que também são seres humanos. Mas tem alguma coisa errada nessa história, vocês me desculpem. Tem alguma coisa errada. Porque, em 2008, para os moradores da quadra, a informação que foi passada, por um documento que é considerado hoje aqui nessa casa, todo projeto que chega aqui, de mudança de destinação, de desafetação, alteração de gabarito, o primeiro documento que a assessoria do PT pede é a ficha de cadastro da Terra Cap. Porque a gente sabe que esse é um documento importante, e eu não sou da área de urbanismo, o senhor sabe, eu sou da área de orçamento, tá certo? Então, eu estou aqui, antes de vir para cá, eu tive que ligar para algumas pessoas sérias, né? Quem me orientou foi a doutora Tânia Batella, acerca dessas informações. Então, tem alguma coisa errada nessa história. Tem alguma coisa errada nessa história, tá certo? Porque não é possível que, há 2 anos atrás, que eu estou imaginando aqui que o proprietário da área foi lá dar entrada no processo e tal, nós fomos fazer a nossa pesquisa e descobrimos que está escrito aqui, Jardim de Infância. Apesar de ter o número da NGB aqui embaixo, está escrito aqui Jardim de Infância. Como eu trabalho o dia inteiro, o senhor sabe disso, né? Não sou uma pessoa muito atuante dentro da comunidade, mas sou usuária lá da área cercada, e passeio com o meu cachorro, né, e com os vizinhos, etc. e tal. E fiquei chocada com a distância do tapume para casa, para o lado de cá, onde estão as casas. Para os outros prédios, nem tanto, mas para onde estão as casas, realmente, eu acho que a administradora tem que ir lá, amanhã, quando acordar, antes de ir para a administração, a senhora dá uma passadinha lá. Tá certo? Então, estou dizendo para ela ir. Amanhã ela vai lá dar uma voltinha. Bom, mas, espera aí, só mais um. Então, assim, e aí... gente, só uma coisinha. E aí, assim, deputado, eu realmente quero aqui parabenizar a coragem do empreendedor, do proprietário, de ter vindo aqui participar. Mas a comunidade precisa ter acesso à cópia integral do processo. O senhor me desculpa. Quem quer convencer com diálogo, sabe, com debate democrático, com a conversa, usar o convencimento e não a imposição, não só nega a informação da comunidade que é diretamente afetada e interessada nessa história.
Então, os meus colegas da administração de Brasília, me desculpem, a comunidade tem que ter acesso integral ao processo, para que a gente possa entender por que é que aconteceu isso daqui. Essa que, em princípio, eu estou aqui sendo boazinha, eu disse para o senhor, se eu me exaltar, o senhor puxa a minha orelha, porque eu quero contar, acho importante a presença do empreendedor aqui, é importante que se mantenha o diálogo. Então, não quero estressar a relação dos moradores e do senhor com o... Porque é importante a presença dele aqui. Eu acho que, a partir disso, a gente pode conseguir resolver muita coisa. Mas tem alguma coisa errada. E a gente precisa ter acesso ao processo, abertamente, integral. Queremos ver o processo integral. Porque não dá para agora vir dizer que a NGB, e o colega que também é servidor da Câmara, e abriu aqui pela internet a NGB, e lá embaixo está dizendo que é Escola de Ensino Fundamental, não sei o que, parará. Assim, se há 2 anos atrás, uma ficha da Terra Cap estava dizendo para a gente que era jardim. A gente pode até ter sido ignorante de não ter consultado a NGB na época, e aí eu vou me punir por isso para o resto da minha vida. Porque eu não vou ter dinheiro para sair dali, e nem quero, porque é muito tranquilo, tá certo? Mas tem alguma coisa errada. Não dá para não estar do lado dos meus vizinhos. Tá? Ok. Quero agradecer a Vanderly e já orientar a minha assessoria na pessoa da doutora Poliana ou doutora Leila, para amanhã mesmo, Vanderly, lá no gabinete do deputado Paulo Tadeu, a gente fazer a pesquisa necessária para que nós possamos, então, trabalhar no sentido da desafetação desta outra área, né? Porque, pelas manifestações, a gente vê que realmente o que os moradores querem é sossego, é área verde. Então, se nós estamos hoje discutindo a questão do jardim de infância, né, acho que já basta, né? Vamos deixar a área verde lá como está. E gostaria, então, de pedir que a nossa assessoria vá trabalhar com o gabinete do deputado Paulo Tadeu, para que a gente possa, juntos, né, tentar fazer a desafetação desta área, né, porque atende aos interesses dos moradores. E nós fazemos uma cidade para as pessoas, nós não fazemos a cidade para outra coisa que não sejam as pessoas. Gostaria de convidar para fazer a sua indagação o Matheus Moreira. Matheus... tá. Gostaria apenas de lembrar, e aí estou sendo lembrado aqui pelo cerimonial, que apenas para balizamento, a gente pediria, na medida do possível, né, que a gente procurasse utilizar o tempo de 1 minuto. Se for necessário, não há problema, né? Mas faça uso da palavra, Matheus. Boa noite, né, todo mundo. Obrigado, deputado. Eu não tenho muito conhecimento do assunto, só tenho pelo que eu estou vendo hoje e pelas umas pesquisas assim e tal. Mas eu queria só fazer um comentário e logo depois uma pergunta. No começo do seu discurso, você falou que comparou assim a centros educacionais com uma renda maior. Na minha sincera opinião, eu acho que independe da renda, independe da escola, independe de tudo. Depende do estrago que está fazendo ao meio ambiente ali e aos moradores que ali moram. E uma pergunta assim, que eu queria fazer, acho que foi ele que falou, desculpa, não estou me lembrado, que a área sempre foi destinada à escola. Eu queria saber se essa área destinada à escola era para centro educacional público ou privado. Obrigado. Ok. Gostaria de... Aí vai, dentro daquela metodologia que adotamos, nós vamos anotando os questionamentos para, mais tarde, fazer a resposta, né? Eu acho, eu não tenho bem certeza, Genesi. É isso mesmo? Então, Genesi está convidada a fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu sou moradora da quadra 709.
estou desculpe. Estou aqui para participar com solidariedade aos moradores da quadra 710. E a nobre Vanderly colega, ela, eu acho que representou o anseio, aquilo que cada um queria falar, pelo menos no meu caso. A nossa quadra 709, nós tínhamos uma prefeitura, e devido ao abandono dos nossos pedidos aos administradores anteriores, que nunca atenderam as nossas solicitações, então a quadra, a prefeitura, ela simplesmente se dissolveu. Nós temos um representante, que ele é síndico de um bloco, e eu liguei hoje para o 156 para saber o nome do administrador ou da administradora, e não souberam me dizer o nome. Eu tenho um ofício aqui, que eu queria passar em suas mãos, a senhora administradora, informando que a nossa quadra, nós não temos mais aonde recorrer. Aliás, a 710 deve ter o mesmo problema. Nós temos ataques de craqueiros, nós temos ataques de mendigos, nós temos lixo para todos os lados, nós temos oficinas que funcionam sem alvará, nós temos a destruição do meio ambiente. Não adianta a gente cuidar da área verde, a todo mundo se preocupar que aquelas pessoas que não são moradores legais estão destruindo. Então, aqui tem bem resumido, a gente está fazendo um pedido para que a administração de Brasília olhe pela nossa quadra. Aliás, pela 700, iniciando até a 16, e a própria W3 Sul e Norte. Eu que vou para o meu trabalho de manhã, eu não sou de Brasília, eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu amo Brasília, mas está muito judiada, cheia de lixo, calçadas quebradas, é uma tristeza. Então, isso aqui, essa é a forma de eu dizer que, para amar Brasília, eu gostaria que a administração ouvisse os nossos anseios e atendesse o que está aqui. Bem. Obrigada. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o Marcos Benson, e gostaria de pedir que o Oscar Ortiz já ficasse próximo para fazer uso logo após o Marcos. Tá legal. Primeiramente, 1 minuto é impossível, mas tudo bem. Você me disse que no dia que você chegou lá, eram 2 e pouco, eu estava lá presente. E eu fui até a 2ª Delegacia de Polícia prestar uma queixa, que eles não aceitaram, não acataram a minha denúncia, dizendo que o senhor chegou lá e intimou os 2 responsáveis pela derrubada das árvores. E o senhor acabou de falar que, devido a um outro documento, foi autorizado. Quando foi isso? No dia 30 eu estive Na lá. sexta-feira, o senhor notificou. Isso. E quando foi que vocês tiveram acesso ao documento para que pudesse derrubar as árvores? Vou explicar por que eu estou perguntando isso depois. Não, no dia eu lavrei essa notificação e, posteriormente... Foi numa sexta-feira. Foi numa sexta-feira. E eu não lembro exatamente quando é que se deu o corte e poda, mas foi apresentado ao IBRAM a autorização por parte da Nova Cap. Eu queria saber o dia. Não, o dia exato eu não sei. Porque eu vou falar por que eu queria fazer a denúncia na 2ª DP. Porque o arquiteto, eu peguei ele conversando no celular, como outra pessoa, funcionário, dizendo que tinha autorização para derrubar as árvores. E aí nós ligamos para tudo, comoção foi geral, os prédios filmaram tudo, essas imagens estão no YouTube, e eu acho que ficou uma associação muito ruim para a escola, que também é um exemplo, também concordo que eles estão aqui presentes, e achei legal isso também. Mas a questão da sua notificação foi que eu fui na 2ª DP fazer uma denúncia sobre o cercamento total da área. Por quê? Porque eles jamais derrubariam aquelas árvores sem o cercamento. Jamais fariam isso. A comunidade não ia permitir isso. Porque mesmo cercando, eu invadi a área e tentei fazer com que isso não acontecesse. Mas não consegui.
E isso foi numa segunda-feira, 8 horas da manhã. Então eu queria saber se você, que eu fiquei tão feliz quando eu te vi, meu irmão, eu passei o final de semana inteiro feliz e falando para todo mundo que chegou alguém para nos ajudar. E na segunda-feira de manhã, cedinho, começou a motosserra a derrubar as árvores. Então, por que a 2ª DP não acatou a minha denúncia, dizendo o seguinte, que eles queriam cercar justamente para derrubar? E o senhor, quando notificou, eu contei para todo mundo, apareceu o Salvador que viesse, porque há muito tempo eu vinha me comunicando com o deputado Paulo Tadeu, por e-mail, porque ele é morador da Asa Norte também, foi morador, não sei, e eu expliquei para ele, e trocamos vários e-mails falando sobre isso, para que evitasse até um confronto com a população, para que não ficasse feio para a escola. Porque é uma escola, gente. Eles também não têm culpa disso. A culpa é da Terra Capit, da desinformação do próprio... Esse senhor falou uma coisa que, sem querer, me esclareceram um detalhe que você falou. Foi mudado no ano tal, e eu estava aqui na minha cabeça. Poxa vida, eu tive o acesso ao parecer de 2001 com relação à destinação daquela área que ia ser alterada e não conseguiram, através do senhor José Edmar e de um outro deputado. E no parecer que eu tive em minhas mãos até pouco tempo, estava Jardim de Infância. Isso foi em 2001. Eu já ia rebater o que o senhor tinha falado. E essas... Vanderly me apresentou um documento aqui de 2008. Eu já cheguei ao ponto de falar com o nosso advogado, representante também da quadra, de acionar a Polícia Federal. Porque se é um problema intrínseco ao Executivo, tem que ser a Polícia Federal. Não tem que ser a PM que tem que resolver isso ou um delegado da 2ª DP. Porque o fiscal chegou lá, notificou e falou, ninguém derruba nada. Eu lembro disso. Isso. Perdão, isso tem gravado, me perdoe. Então, na segunda, 8 da manhã, senhor deputado, foram cortadas as árvores. Então, eu queria saber quem é que está fazendo essa bandidagem toda. Só para meu esclarecimento, qual foi o horário na sexta-feira? O horário era mais ou menos umas 3 horas da tarde, 15 no horas. qual eu fui também chamado para ir à delegacia, porque eu não estava permitindo a derrubada. Eu tive... E o horário corte? Do corte foi 8 horas da manhã Foi na da segunda-feira, 8h30 da manhã. Ok. Começou a motosserra. Ok, obrigado. Senhor Oscar Ortiz, morador do Bloco D, é isso? Casa Bloco 13? N, Casa 13. Bloco N, Casa 13, perdão. Desculpe, eu estou de óculos escuros porque fiz cirurgia de catarata. Incomoda se eu tirar o sol. Mas assim o senhor vai enxergar logo. Estou enxergando, medianamente. Bom, a minha preocupação é em relação ao trânsito. Porque, bom, tudo que foi falado aqui faz parte das minhas preocupações também. Mas eu quero destacar em relação à questão do trânsito. Ali é uma rua estreita, muito estreita. Nós sabemos, o representante ainda não explicou quantos alunos estarão estudando ali, para se saber o fluxo do trânsito diário ali, o horário que será utilizado, porque o que nós vemos, eu moro ali, do outro lado, por exemplo, tem o Sigma, tem uma rua ali de 3 faixas. Só no horário de trânsito ali já incomoda de um acesso bem à vontade e dificulta a gente entrar, chegar e sair em casa nos horários de abertura e sair, entrada e saída do colégio. Imagina naquela ruazinha estreita que, quando tem um carro estacionado, não dá mais para passar um pelo outro. Não ficou esclarecido nesse projeto, é muito importante ter acesso a esse projeto, se, por exemplo, vai ter algum tipo de acesso para o lado das quadras, que nós não queremos permitir de maneira nenhuma que isso aconteça, porque não é possível que tenha acesso através das quadras, porque as pessoas vão chegar e as nossas ruas também não são largas, se ficar 2 carros, um ao lado do outro, vier 2, mais outros 2, não dá para passar os 2, então é obrigado a ficar para um e vem o outro, vai haver um congestionamento tremendo
ali em todos os horários de entrada e saída da escola. Vai ser um transtorno terrível para nós. Nós já sofremos o transtorno do outro lado e não reclamamos por isso, porque sabemos que ali é uma área legal realmente de uma escola e tudo. Nós já suportamos isso. Agora não queremos que aconteça a mesma coisa do outro lado. Não ficou esclarecido aqui, falou-se negócio de Detran e disse que estava certo, mas não se explicou o que estava certo. Não se explicou que estudo, quantos veículos vão acessar por dia e por horário aquilo ali, e como será essa distribuição desse trânsito nesse local. Outra coisa, a destinação. Nós sofremos mais ainda, por exemplo, no Sigma ali, porque quando, aos domingos, eles alugam o prédio, construíram com um mínimo de estacionamento e alugam depois ali o prédio para concursos. Eu já estou imaginando quando a gente sai, só um pouquinho, eu tenho meu direito de, como morador, outras pessoas já usaram mais tempo do que eu tenho o meu direito de falar, tá? Então, eu tenho direito, porque quando eu tento sair da minha casa nos domingos, está interrompido por carros chegam, ficam na minha calçada, o sujeito ainda tenta me agredir, porque quando eu reclamo que ele está na minha calçada, eu quero ter a segurança de que essa escola também não vai entrar pelo mesmo caminho de depois ficar alugando esse espaço para concursos, para ficar complicando ainda mais a vida dos moradores da quadra. Gostaria de convidar Marcos Souza para fazer uso da palavra e pedir ao Salomão Abarja, coordenador do Radar Comunicação, já ficasse próximo para logo depois fazer uso também. Marcos, né? Marcos. Ok, Marcos, obrigado. Boa noite à mesa, ao nosso deputado, a todos os representantes do colégio, ao Bacir. Algumas coisas que nós estamos entendendo aqui nesta noite. Não só eu, mas eu creio que a maioria aqui, vocês, os representantes, não esclareceu para nós o que está acontecendo verdadeiramente. Da fiscalização aqui, nosso colega Marcos, ele bem colocado, e isso eu posso falar porque eu estava indo para o trabalho na hora. Eu não quis nem ver o que estava acontecendo. Foi terrível. Eu tentei trazer ali as gravações para colocar, mas eu trouxe o CD puro. Mas eu tenho as gravações de como aconteceu e o que... Eu não entendo o que foi falado aqui. Se a fiscalização... E até porque eu também conheço de fiscalização. Foi colocado, olha, você tem um prazo X, não corte a árvore. E quando chega na segunda-feira, 8h25, não passou disso. A serra elétrica começou a cortar. Eu queria depois que ele apresentasse o documento, o advogado está aqui, o documento que autorizou o corte da árvore. E também, como é que um colégio de jardim de infância, o nosso advogado falou que não vai causar o desassossego do CTC? Vai, claro que vai. Quantos alunos vão estudar nesse colégio? Existe uma diferença de creche para ensino médio e fundamental. Creche são crianças pequenas, a qual nós não vamos ter trabalho ali com crianças pequenas, porque as mães e os pais vão estar de olho nas crianças. Enquanto que adolescentes, não. E, por outro lado, também, eu queria deixar claro aqui, tivemos um problema, está presente o advogado aqui, semana passada, estão coagindo os moradores. Como? O segurança da obra é um policial militar. Tivemos um problema de que, no domingo, no jogo do Flamengo, soltaram fogos. E esse camarada, porque eu moro de frente, a obra está na frente da minha casa, eu estava na janela, minha filha estava em casa, era o dia das mães, se não me falha a memória. E aí soltaram fogos. E aquele camarada lá dentro saiu para ver o que estava acontecendo, meteu a mão na arma e saiu. Saiu.
A pessoa sabe disso. Aí ficou lá. Aí a polícia foi lá, chamaram a polícia foi lá, identificou que era um policial militar. Quer dizer, por que coloca um PM lá se não tem nada para ser roubado ali? O que tem dentro daquela obra para ser roubado? Para que tenha um policial militar armado ali? Tem que ser revista essa obra aí. Isso está causando desassossego. Eu entendo que colocaram um policial militar ali, eu não sei. Eu creio que sim, porque lá na minha casa eu pude observar, o policial deu um tapinha nas costas, devia ser colega dele. E aí eu entendo que se alguém der um murro para quebrar ali o tapume, ele vai dar um tiro numa criança. Porque nosso condomínio ali onde eu moro é de frente, tem várias crianças ali. Então isso tem que ter revista. Eu queria que, por favor, mostrasse a autorização para o corte de árvore, porque não é possível. O senhor... Não, mas qual foi a data? Qual foi a data? Como é que o senhor é um fiscal e não sabe a data? O senhor notifica na sexta, eles cortam na segunda, trocando a miúdos. Eles falaram para o senhor não tem autoridade nenhuma. A autoridade do senhor foi jogada por terra. A verdade é essa. A verdade é essa. Bem, eu gostaria de dizer, e algumas pessoas estranham, primeiro é agradecer realmente, né, os proprietários, já. Pois não. Ok. Perfeito. Bem, já. Bem, eu quero primeiro realmente agradecer, porque muita gente fala em democracia, mas as pessoas às vezes não sabem conviver com ela. Democracia, pessoal, é a construção do consenso, é o respeito ao direito de cada um, é a gente se submeter ao império da lei, mas, acima de tudo, é a gente ter a virtude da paciência para ouvir e, evidentemente, com a elegância necessária, a gente debater até conseguir construir o consenso. E aí eu não posso deixar de agradecer aqui realmente, né, porque não são muitas pessoas que, às vezes, detêm circunstancialmente uma autorização ou alguma coisa que lhe permita fazer determinada obra e se proponha a discutir. Os senhores têm realmente o nosso agradecimento e eu tenho certeza que dos moradores. Se, eventualmente, às vezes a gente, no andar da discussão, utiliza a palavra com mais ardor, é porque isso faz parte, evidentemente, de todo o histórico. Eu estava conversando agora mesmo aqui com a Estela, que existe todo um histórico, né? Quer dizer, as pessoas se machucam e esses machucados deixam sequelas ao longo, né, dessa trajetória, e aí, às vezes, acontece das pessoas, né, defenderem seus pontos de vista com mais ardor, né? Mas isso, de forma alguma, é capaz de nos desviar do caminho de que o nosso objetivo nesta audiência é a gente conseguir sair daqui, se não com a solução, pelo menos com o encaminhamento da solução de uma questão, para que, ao final, como se faz nas novelas, nós tenhamos realmente um final feliz. E já combinei aqui com a doutora Estela que amanhã, às 11 horas da manhã, nós estaremos lá na quadra para poder a doutora Estela tomar, né, conhecimento in loco, né, desse sentimento de desassossego que a gente está tentando trazer aqui, né, para as pessoas que estão na mesa, né. Gostaria de convidar o Salomão para fazer uso da palavra e já pedir ao Sidney Roberto que já fique próximo do microfone para que possa fazer uso da palavra. Salomão? Salomão já foi. Então, o Sidney Roberto.
e pediria ao Pedro Henrique, estudante, que já ficasse próximo aqui também, para logo depois fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Deputado, agradeço. Professor, quero dizer que meu filho já foi seu aluno. A escola, que não está em questão, é boa, cumpre seu papel corretamente, método de ensino, etc, etc, etc. Mas, infelizmente, professor, não é esse o caso. O senhor foi colocado numa situação sem ser consultado, sem ser informado, e pode ter certeza que nós estaríamos com todas as garras para tentar evitar a construção. Esse assunto além de política, vocês vão me permitir que eu ande escrevendo, eu tenho dificuldade de falar, então melhor ler. Além de política e de direito administrativo, no mínimo, o tema em questão abarca também o conceito urbanístico de Brasília. Os senhores não podem abrir mão desse conceito, por mais que estejam cumprindo função executiva. Vocês não têm esse direito. Também acho que estão errados aqui. Não deveriam estar aqui. Os senhores são técnicos. Talvez a professora, a arquiteta, que tem um cargo político. A senhora, sim, é dirigida toda essa questão. Aos senhores deputados, cumprimentar o advogado, que parabenizei pela forma de que ele reconheceu o assunto. Nós temos interesses convergentes, todos. Mas a senhora, sim, a senhora é dirigida a isso. Por que a senhora? Ao seu cargo. Desculpa, não a senhora, ao seu cargo. Os senhores cumprem função técnica, tal como eu, tal como muitos que aqui estão. Nós temos que cumprir aquilo que a lei determina. Mas isso não está restrito a esse ambiente. É muito mais do que isso. Não é só isso. Isso é muito pouco. Nós temos que prestar atenção à questão da qualidade de vida dos habitantes de Brasília. Eu estou nervoso, me perdoe. Temos que pensar na tranquilidade, diferente aqui em Brasília, das cidades tradicionais. Existe um conceito por trás disso. Não é simplesmente porque é Brasília, ou porque é Rio de Janeiro. Não, existe um conceito por trás da cidade. Isso é de fundamental importância para ser julgado nessa hora. Isso é uma contraposição a esses espaços preenchidos simultaneamente nas outras cidades, por indústria, comércio, residência, campo de futebol, prostíbulo e por aí vai. Talvez nenhum de nós aqui tenha conhecido Lúcio Costa pessoalmente. Eu sou de Brasília desde 1960, não sou nascido em Brasília. Mas é aqui, esse pé vermelho de barro. É uma pena que o Estado brasileiro, e isso é histórico, o Estado brasileiro, ele existe desde sempre. Governo, muito pouco tempo. O Estado brasileiro normalmente bate a nossa porta para interferir na nossa vida. E o Estado, a teoria do Estado, é que ele é construído em função de obter-se felicidade para a população. Não é para respeitar lei e construção. Não é a norma. A norma somos nós. Nós estamos... O motivo da norma somos nós. A norma não é autônoma, não. Nós é que devemos ser objeto da norma. Não trata de um assunto puramente técnico. Não, longe disso. A Casa, Câmara Distrital, ela, na abertura dos trabalhos, foi dito que a Casa de Leis. Não, senhores, não é só a Casa de Leis. É de fiscalização dos atos do Executivo também. E do Executivo fazem parte, senhores que estão aqui. Eu não vou discutir a situação de vocês estão numa situação dificílima. Dificílima. Entre a cruz e a espada. E aí vou declinar, eu sou da carreira da auditoria fiscal.
constantemente me vejo em situações muito difíceis. Você vai me perdoar que eu vou demorar. Sidney, eu gostaria... E parabéns que você cumpriu seu papel. Sidney, eu gostaria só de lembrá-lo que nós apenas colocamos 1 minuto como balizamento, mas sei. Se fosse necessário, não eu haveria escutei, problema. muito obrigado, deputado. E eu me perdi. Ah, sim. A Casa de Fiscalização do Executivo não é só de leis. A posição de vocês é muito difícil, tecnicamente. Como auditor fiscal, eu me vejo constantemente numa situação extremamente difícil. Eu tenho que agir contra cidadãos que estão tentando sobreviver e eu, muitas vezes, vou impedi-los ou criar dificuldades, embaraços para eles, embaraços legais. A sua ação é muito difícil, não é fácil. Eu tenho uma atividade vinculada, tal qual um gatilho e o cão, acionado um, o outro tem que disparar. É muito difícil essa situação. Para vocês, técnicos, vocês têm que dar explicações muitas vezes difíceis, que às vezes o superior de vocês é o responsável, não vocês. Mas temos aqui, principalmente, pessoas de uma atividade chamada arquitetura. E não se restringe a arquitetura simplesmente a desenho. Aí eu quero lembrar vocês o seguinte: quando a senhora me permita, e eu não quero me dirigir à senhora especificamente na sua pessoa física, não, mas o fato da senhora ter falado a respeito da situação do fluxo de veículos. Quem disse que naqueles desenhos maravilhosos, diga-se de passagem, que eu seria incapaz de reproduzir, em que se traçam calçadas, ruas, gramados, quem disse que os condutores dos veículos que irão levar seus filhos àquela escola transitarão por essa rua a que a senhora se referiu? Jamais entrarão ali, só empurrados na marra, e isso não vai ser feito. Sabe por onde que eles vão entrar? Pelas 3 ruas que adentram a quadra. Sabe o que vai acontecer, professor? Nós somos seus adversários. Nos colocaram nessa situação. O senhor é nosso adversário. E eu nunca fui seu adversário pessoalmente. Pelo contrário, todos nós somos seus admiradores pelo desempenho da sua profissão. Não tem nada a ver com o assunto, é que eu tenho desequilíbrio emocional para falar. Não posso falar em público, professor. Me perdoe. Eu quero lhe transmitir o maior respeito por isso. Mas não é correto. Alguém lembrou a respeito do domingo, do sábado, que é feito concurso público. Não sei se algum dos senhores, mas com certeza a polícia não, jamais passou naqueles gramados aos domingos, porque fica repleto de veículos, lotado de veículos, em todas as gramas e em todas as portas. Tem um senhor que passa ali vendendo pamonha. Eu já pensei em pegar no pescoço dele mais 1000 vezes. Você não gosta de pamonha? Não vou fazer isso, ele está sobrevivendo. Eu adoro pamonha, mas não ele gritando no meu ouvido a tarde inteira. É duro, né? É difícil. Estou concentrado lá. Pamonha! Não, ninguém aguenta. Esses carros não vão entrar nunca por aquela rua, porque aquela rua é insuportável. Eles não conseguem passar. Eles vão entrar pelas nossas ruas. E nós vamos brigar com esses transeuntes. E eu não preciso ir a lugar nenhum para lembrar os senhores e mostrar aos senhores, na prática, o que isso significa. A senhora já passou pela W3 Sul, por aquelas residências que dão fundos para o comércio da W3 Sul? A senhora já prestou atenção naquilo? Pois é, eu tenho amigo que mora ali. Quer dizer, morou. Mudou. Ele foi agredido 2 vezes. O morador. Na minha casa, em frente, minha casa fica virada para o comércio. Estaciona um sujeito ali em cima da calçada. Tem morador que estaciona, tem morador que não estaciona, mas estacionou um ali. Eu estava na porta da minha casa e o sujeito foi me indagar o que eu estava olhando para ele. Eu me armei de um facão e fui lá conversar com ele. Olha só o que a atitude de um agente do Estado,
uma atitude, e eu não estou me referindo à senhora, mas uma atitude inconsequente do Estado de liberar determinadas coisas provoca. Eu fiz uma monografia na área de direito que fala da agressão diária dos direitos individuais pela omissão constante do Estado. Quando o Estado não fiscaliza, o meu direito pessoal é agredido. Quando o Estado não faz, quando o Estado diz assim, na lei, não estacionar, não isso, não aquilo outro, e que você é agredido na porta da sua casa por causa disso, seu direito individual está sendo agredido. É a omissão do Estado que faz isso. É a omissão do Estado. Ou, infelizmente, a ação do Estado, que é pior ainda. Não sei o que é pior. Mas, encerrando, só queria lembrar uma coisa. Não foi dito aqui quantos, e eu preciso, por favor, saber, se for possível, professor, qual é a previsão de alunos para efeito de um comentário que eu tenho a seguir, que é muito simples. Qual é a previsão de alunos? Pois é. Veja só. Os senhores têm noção de qual é a população de uma quadra dessa? Os senhores arquitetos. Sidney, só para a gente poder... Estou terminando. Não, só para a gente poder complementar e talvez fundamentar melhor seu questionamento, o doutor tinha ficado de verificar quantos andares e o número de alunos, que nós já conseguimos aqui o número de alunos aproximadamente 450, não é isso? Aproximadamente, né? Exato, aproximadamente. E subsolo, térreo e primeiro andar. Então, seriam 3 andares. Pois é, dá 3, é isso? 2 para cima e 1 para baixo, dá 3, é isso? Ok, então está respondido aquele primeiro Todos nós, alguém aqui tem noção da população da quadra? 710 Norte? População da quadra. Temos cerca de 21 blocos, casas. Eu errei pelos meus cálculos, eu só considerei um bloco. Tem os 2, porque eu só considerei o mais próximo da minha casa, onde mora o Matheus, que é meu vizinho. Aí eu fiz uma conta, então errei para baixo. Na verdade, são mais. Tem cerca de, considerando uma média de 5 pessoas por unidade habitacional, cerca de 630 a 700 pessoas moradoras da quadra. Professor, vai entrar o dobro ali, professor, praticamente. Ou seja, vai dobrar. Eu tenho certeza, professor, que partindo do senhor só pode vir boas ideias. Veja só, professor. Eu sei que partindo do senhor só pode vir colaboração e ideia inteligente. Mas é uma mentira que nós vamos conseguir fazer as pessoas fazerem isso, porque nem a base... Pois é, o que eu estou informando é que esse adensamento populacional vai ser enorme. Além do que... Eu estou falando justamente dessa apreensão. Por que nós já estamos vendo isso? Vai ser um atrito constante. E, no fim das contas, está preparado ali águas pluviais e esgoto? Porque constantemente, quando chove ali, é enxurrada, enche as ruas. A casa dos meus vizinhos já cansou de ser lavada pela água ali. E ali é um declive, que se fosse plano, estaríamos afogados. Perfeito. Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Bem, nós temos ainda para fazer suas indagações o Pedro Henrique, o Marcelo Amarante e o Erasmo Pereira de Farias. E aí, logo depois, nós pediríamos que a mesa pudesse responder às indagações que foram formuladas. Pedro Henrique. Sim, boa noite a todos da banca. Eu gostaria de dizer que eu estou muito lisonjeado de ter vizinhos como os que estão aqui presentes, né? Porque eu moro na quadra recente, há pouco tempo, desde 2008, mas ter vizinhos como vocês que estão aqui me deixa muito lisonjeado de mostrar que nós temos uma integração na nossa quadra, em especial o senhor Júlio e o senhor Raul. E eu gostaria de
de dizer que eu fiquei muito chocado, muito impressionado com os problemas que eventualmente irão surgir, irão ocorrer com a vinda desse colégio. E com todos os transtornos que irão ocorrer aos moradores. E eu só tenho uma dúvida, assim, que inclusive foi levantada por um morador, é que, por exemplo, quando esse colégio for criado, aos fins de semana, se em caso de concurso, como todas as unidades que existem, se pode acontecer algum aluguel, alguma disponibilidade desse espaço para essas pessoas que irão fazer concurso, prova, algum tipo de atividade, avaliação, e aí, com isso, iria ocorrer a ocupação, né, das entradas da quadra e enfim, iria incomodar muitas as pessoas e os seus estacionamentos domiciliares. E uma outra coisa que, inclusive, perdão, Vanderly esclareceu é que eu acho que, perdão se eu estiver sendo injusto, eu posso estar sendo injusto por alguma falta de conhecimento a respeito, mas que os moradores, em geral, tivessem algum conhecimento, mas um conhecimento integral, alguma prestação de contas a respeito de tudo, dos trâmites, de tudo que estiver acontecendo a respeito de qualquer obra que envolva o espaço comum da quadra. Então, é isso. A minha dúvida foi a respeito do estacionamento. Perfeito. E eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado, Pedro. Marcelo Amarante, que logo depois da sua indagação vai ter que se retirar por outro compromisso, não é, Marcelo? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu sou servidor aqui da Câmara Legislativa, também exerço função de fiscalização. Eu trabalho aqui na informática, faço parte da comissão de obras que está construindo a nova sede, está fiscalizando a construção da nova sede, e da comissão de mudança, tá, que vai fazer a logística de mudança daqui. E que, portanto, eu entendo o papel de vocês, eu sei que é uma tarefa muito difícil a questão de fiscalização, tá? E sou morador da 710, tá? Me mudei para lá há poucas semanas e já era morador da área, porque até então eu morava na 709, tá? E queria lembrar aos nossos vizinhos, né, que a gente quer resolver essa questão. Então, para resolver essa questão, a gente tem que entender um pouco o papel do fiscal, né, e reconhecer o lado da escola que está aqui aberta ao diálogo. Então, tentar a gente não entrar com hostilidade, sim com diálogo e embasar nossos argumentos, né, nas normas e na lei. E, como bem lembrou o vizinho aqui, a lei está aí para servir a população e não o contrário. Então, se a lei, no momento, é inconveniente, a gente deve fazer o possível para mudá-la, né, e não afrontar a lei diretamente, abertamente. Bom, baseado nisso, eu queria aproveitar essa ocasião aqui e fazer uma série de questionamentos para a escola, né, e para a fiscalização. Por exemplo, qual é o horário de funcionamento autorizado para a escola, né? Se há restrições quanto ao tipo de atividades permitidas por faixa horária, tá? Como o vizinho acabou de colocar, se pode ser alugado esse espaço em fins de semana para concursos ou eventos similares, né? Se há essas restrições, que entidade vai se responsabilizar pela fiscalização dessas restrições,
tá? E que medidas poderão ser tomadas por essas entidades para coibir eventuais abusos, que eu espero que não aconteçam, né? Mas a gente tem que se precaver também, conforme a lei. Com relação às árvores, foi dito que será feito o replantio das árvores nativas e exóticas, e eu queria saber aonde vai ser feito esse replantio, né? Quem é que determina o local de replantio, né? E com relação à fiscalização, eu queria saber se o projeto como um todo, a metragem do tapume, enfim, os detalhes da obra e do impacto dela na comunidade, se eles são fiscalizados apenas, meramente, segundo uma autorização que foi dada por algum órgão, ou se é feita uma crítica a essa autorização. De repente, o órgão que deu a autorização pode ter cometido um erro. Nós somos humanos, né? Então, de repente, um erro que foi cometido ao se autorizar a poda de uma árvore ou a invasão de uma determinada área e tal, se passou uma autorização, né, feita por um órgão do executivo e depois a fiscalização, ela vai criticar essa autorização ou ela simplesmente reparar, não, foi autorizado, então está tudo certo, né? Tem uma crítica quanto à legalidade dessa autorização ou a fiscalização simplesmente vê, não, foi autorizado, está tudo ok, né? E minha preocupação também, queria manifestar com relação ao fluxo de veículos, que o colega, o vizinho ali, está coberto de razão ao dizer que o acesso, na prática, vai se dar através das ruas que vem pela W5, o cara vai até o fim da rua ali e anda um trecho a pé, vai invadir as nossas ruas, porque aquela rua de serviço ali, entre a W3 e a W5, ela simplesmente é intransitável nos horários de pico. Tá? Então, é isso. E eu queria só reforçar também para os vizinhos, né, essa ideia de que a gente deve fazer um diálogo, né, cordial, né, e se fundamentar no direito, nas normas, tá, para que a gente consiga manter o diálogo. Perfeito, Marcelo. Bem, finalmente nós temos o Erasmo. Boa noite a todos. Parabéns para o deputado Raimundo Ribeiro por acolher realmente possibilitar e oportunizar esse momento, que é um momento realmente da nossa comunidade, da 710, 709. É um momento, acho que, oportuno, e é um fórum realmente onde realmente a gente deve debater e discutir essa questão da comunidade, e em que Benedito tinha por oportunizar isso. Eu quero fazer esse pequeno de colocação em constatações que, inclusive, já foram feitas aqui por alguns dos senhores aqui presentes. Com relação à questão do impacto que determinados empreendimentos podem causar a uma comunidade. Apesar de ser um empreendimento que a gente tem que louvar, porque é um empreendimento educacional, parabenizo o senhor pela sua área da educação, de uma educação tão maltratada num país em que a gente tem ainda seríssimos problemas na educação, que talvez estejamos aqui discutindo essa questão por uma questão de educação. Que muitas vezes, quando a educação não é bem tratada, quando a gente não tem a devida consciência, realmente cria situações e que a gente tem que discutir e debater, e graças a Deus existe esse momento. Eu faço, a minha constatação é que eu moro na quadra há 2 anos, mas sempre morei na Asa Norte. Eu sou um nortista, até porque sou paraibano, eu sou um nordestino da Paraíba, e que vim para Brasília e não conheço muito a Asa Sul, vim para cá para morar na Asa Norte. E antes de vir para 10, morei na 313.
E, nessa época, não existia ainda um empreendimento educacional chamado Colégio Sigma. Eu tinha meu trajeto diário para a minha residência na hora do almoço e retorno à noite, muito tranquilo, e que não tinha nenhum problema, nenhum impacto, por exemplo, de trânsito. Com a edificação e a construção do Sigma, tudo isso mudou muito, porque começou a surgir problemas de trânsito, problema de retenção de trânsito, que não existia isso. Então, o impacto do empreendimento, seja ele qual for, é muito grande numa comunidade. Isso é sensível e nós, atentos, a gente percebe isso, é perceptível, que impacta muito. Foi tratada aqui a questão, por exemplo, da questão do trânsito. Hoje o Colégio Sigma, por exemplo, nos finais de semana, que sempre está alugado para concurso, a nossa quadra sofre muito com isso. Por quê? Os carros não têm onde estacionar, estacionam em cima da área verde, ou então estacionam dentro das quadras, e às vezes estacionam na porta da garagem nossa. E isso é muito importante, isso é muito sério no nosso bem-estar. É muito importante isso tem um peso, porque você não sabe, todos sabemos, quanto é desagradável, quanto é desconfortável quando a gente quer sair de nossas casas, que a gente não consegue, porque tem um veículo exatamente que obsta a nossa livre, o nosso ir e vir, o direito sagrado, o direito constitucional de ir e vir. Então, essas questões têm que ser muito vistas, têm que ser muito discutidas, entendeu? Ainda bem que essa questão está sendo vinda aqui para a casa do povo, discutido pelo povo, que realmente se discuta isso e que não se traga, por exemplo, tanto desconforto a nós, moradores, não só da 10, mas como também da 9, que se termina refletindo também da 9. É muito importante isso e trago isso uma constatação. O empreendimento impacta muito, tem um impacto social muito sério. Mesmo, e faço uma ressalva, mesmo sendo educacional, dada a importância da educação para o povo, mas o empreendimento traz impacto muito sério para a comunidade. É essa a observação que eu faço, é essa a constatação que eu tenho. É importante que se discuta isso. A comunidade, eu acho que quem vive ali somos nós. E eu acho que o nosso sossego não pode ser, de forma alguma, fustigado pelo empreendimento, tem que ser discutido. Obrigado. Oi, Vanderly? Claro. Pode. Ok. Pode. Tem café? É porque vai ter café? eu não marquei logo cedo, Vanderly. Eu acho que eu conheço você. Eu não marquei cedo porque eu vou estar numa quadra na Asa Norte. Então, a gente já veio. Bem, então fica remarcado para as 12 horas, então, né? Bem, depois de concluído, né, a oitiva, né, dos moradores, eu gostaria, então, de passar a palavra para o Flávio Marcelo, que é o representante do IBRAM, e aí ele poderia, numa breve exposição, tentar esclarecer todas as dúvidas que foram levantadas e que são atinentes ao órgão, né, que você representa neste momento. Tá. É o colega que... qual é o seu nome? Marcos. Ao Marcos. Eu vou fazer aqui um breve histórico da atuação da fiscalização ambiental nessa situação. Isso. Eu explicando aqui, aí talvez esclareça a situação. Tá. Uhum. Isso. Isso.
Tá, é o seguinte, na sexta-feira eu estive por volta de meio-dia, né? Lavrei a notificação e havendo a determinação que os cortes de árvores nativas e exóticas só se dariam com a apresentação da autorização ao IBRAM. Sábado, eu moro na 315 Norte. Sábado e domingo eu estive na área, até para que determinadas situações dessas que ocorrem na sexta-feira, muitas vezes as pessoas utilizam para burlar a fiscalização. E eu estive sábado e domingo na área. Fui dar minha caminhada e aproveitei e passei por lá. Na segunda-feira, por volta de umas 9 horas, o presidente do Instituto, doutor Gustavo, liga para a sala dos fiscais informando que havia o corte de árvores. Nesse mesmo momento, 2 fiscais nossos, fiscal Néder e fiscal Maurício, estiveram no local para verificar o que estava acontecendo. Estava acontecendo um rebuliço danado, né? Polícia, todo mundo. E os fiscais procuraram o engenheiro responsável, que havia recebido a notificação na sexta-feira, e ele informou, naquele momento, ele mostrou autorização, né, para o corte de árvores exóticas. As árvores nativas não foram autorizadas pelo IBRAM, e tanto é que as árvores ainda não foram cortadas. E foi dada essa autorização pelo DPJ Nova Cap. Está uma cópia aqui na mesa dessa autorização. Essa foi a situação que ocorreu. O documento não foi protocolado no IBRAM na sexta-feira. Não foi protocolado. Tá? Isso foi obtido na segunda-feira, no momento que nós mandamos a equipe de fiscais no local. Essa é o que aconteceu de fato. Tá? Não houve nenhum momento, nenhuma omissão por parte dos fiscais ambientais. Tá? Então, essa é a explicação que eu posso te passar, que é o que eu tenho conhecimento. O representante da Nova Cap, o DPJ, talvez, ele não pôde comparecer, não sei o motivo, mas talvez ele pudesse informar melhor como que se deu a concessão dessa autorização, tá bem? É porque essa autorização não é do IBRAM, é do DPJ, então não sei como é que se deu a elaboração. Eu não sei como é que houve essa concessão. Marcos, na verdade, me parece que o Flávio está dizendo o seguinte, que ele esteve na sexta-feira e lá ele notificou as pessoas com relação à poda. E na segunda-feira, ao retornar, lhe foi apresentada uma autorização da Nova Cap, que está aqui na minha mão. E aí eu gostaria que a nossa assessoria fosse depois a Nova Cap para poder verificar essa questão da autorização. E aí, para que a gente possa, claro que a gente sabe que existem dificuldades na estrutura administrativa do Distrito Federal. Eu fui secretário 1 ano e meio e realmente o serviço é muito ruim. Se eu fosse comprar um serviço, eu nunca compraria do serviço público, possivelmente do DF. E um dos defeitos, eu estou vendo aqui, eu não estou colocando em questionamento esse documento, um dos defeitos é que não tem data a autorização. Não, tem não. Mas isso ainda não me autoriza supor que tenha algum tipo de má-fé, porque eu parto da presunção da boa-fé. Mas, de toda sorte, nós vamos à Nova Cap, porque esse documento foi apresentado aos fiscais, que não tinham outra alternativa, ao não ser acatá-lo, principalmente no momento de tensão, como estava acontecendo. Mas tenha certeza que, no mínimo, há um vício formal no documento, que é a ausência da data. E nós vamos, então... Pois não? Pois não.
De sexta-feira? Uhum. Não, eu compreendo e acredito plenamente no senhor. O que não autoriza a incompetência de esquecer a data, tá certo? Não autoriza. Mas, de toda sorte, né, apenas para que a gente não deixe pairar quaisquer dúvidas, né, nós vamos, na segunda-feira, a nova CAP, né, pedir assessoria, para que, no mínimo, esse episódio sirva para corrigir esse tipo de erro, para que a gente não precise ficar errando, né? Quer dizer, até é quase automático, eu termino de fazer um despacho qualquer, meu que eu boto é a data, né? Quer dizer, funcionário que não estiver acostumado com isso é porque não fez nem estágio, né? Mas, tudo bem, até o signatário aqui da autorização eu conheço, é meu amigo, né? O Rômulo, mas, de qualquer maneira, é algo que a gente precisa levantar. Então, foi isso, viu, Marcos? O Flávio não... O que ele quis dizer é isso. Ele tem o documento, tá certo? Esse documento contém um vício, nós vamos, entendeu, verificar, mas é um vício que pode ser corrigido sem problema nenhum. E aí, concluindo o seu... E um outro ponto levantado relativo ao colega aqui da frente é a questão, o DPJ... Nova CAP, ele define onde as mudas da compensação serão plantados. O órgão ambiental não tem essa autonomia pela legislação. O DPJ Nova CAP é que define o local onde as mudas da compensação serão plantadas. E, durante um determinado período, a pessoa que solicita o corte faz a manutenção, durante um determinado período, normalmente 2 anos. Tá? Então, a questão onde essas mudas serão plantadas é a própria DPJ Nova CAP que vai definir. Nós não temos essa autonomia para essa definição, por se tratar de uma área urbana. Uma área rural, se há um desmatamento, o órgão ambiental define. Mas como é uma área urbana e esse decreto é específico para a área urbana, o DPJ é que faz esse encaminhamento. Eu não sei se teve algum questionamento para a área de fiscalização. Teve, Jorge? Então, eu passo a palavra para o nosso amigo Jorgiano. Obrigado, deputado. Teve questionamento que foi do Marcelo, que ele levantou 3 questões: a questão do horário de funcionamento e as regras de funcionamento do estabelecimento comercial para a fiscalização. É feito da seguinte forma: é uma das competências hoje dentro da agência de fiscalização, o procedimento de funcionamento de qualquer instituição ou entidade ou empresa, ele é feito em algumas fases. A primeira delas é um processo que é aberto junto à administração regional da cidade. Lá é feito o requerimento, junto e acostado uma documentação, que é uma documentação de porte obrigatório em qualquer processo dessa natureza. E, dentro desse requerimento que é feito, a administração faz um estudo de viabilidade com relação à atividade que vai ser ali desenvolvida, tendo como base as normas de zoneamento para o local. A questão de horário e a questão das regras de funcionamento que você colocou, basicamente é o zoneamento, mas a questão de horário não vem embutido dentro das NGBs. Isso é feito através de um estudo técnico dentro da administração. Expedida essa licença, eu estou falando isso hoje, porque só para ilustrar, já é a 3ª legislação que nós estamos tendo relativa à licença de funcionamento nos últimos 4 anos. Isso gera para a gente um problema muito grande da sucessão de normas. Obtida essa licença, é feito um acompanhamento da atividade frente à licença que é emitida. Qualquer desvio que existe hoje, a norma hoje ela é um pouquinho tímida com relação às penalidades. Que ela prevê um procedimento que eu acho que é um procedimento um pouco longo, para o resultado. Mas aí, no caso, é feita uma notificação a adequar. Ela tem que ter um prazo obrigatório hoje de 30 dias, não pode ser nem a menor nem a maior, e caso não haja essa adequação, a penalidade, ela tem a penalidade pecuniária e a penalidade de interdição, dependendo do caso ou não, que é aplicada. Basicamente, é por esse caminho que vai colocar. Cada caso existem nuances e as necessidades do procedimento tomam alguns caminhos diferentes. Com relação ao tapume, ele é instalado
e ele é verificado a partir de um projeto que é apresentado também na administração regional. A administração verifica qual é a utilização da área que vai ser feita, a forma como ela se dará e os equipamentos que ali serão instalados, tais como barracão de obra, para poder favorecer a ocupação. Nesse caso específico, há esse projeto dentro do processo, perdão, e ele está em acordo com o que está colocado. Existe uma diferença um pouco menor do que é a área lá que ele poderia ocupar. Com relação às críticas que a fiscalização faz com relação ao processo, geralmente elas são feitas assim a partir do momento que há dúvidas com relação ao que está colocado. Às vezes ter questões de grafia dentro do projeto, o desenho técnico, há dúvidas com relação ao desenho técnico ou dúvidas com relação ao procedimento. No caso específico, nesse caso específico mesmo, não é incomum os fiscais se deslocarem à administração regional para consultarem o próprio processo. Ou, há casos recentes, até mesmo com a Estela, de questionamento com relação à licença de funcionamento que foram emitidas. Porque, a princípio, foi como o colega falou aqui, quando você chega no local e você tem um documento emitido pelo órgão público, aquele documento, a princípio, ele tem fé pública para a gente. Mas a gente sempre toma o cuidado de verificar se aquele documento ele está condizente com o que existe no processo, que geralmente está colocado em outro órgão. Então, é feito questionamento sobre veracidade de licença, questionamento com relação à aprovação de projetos, se há alguma discordância que foi verificada e que levanta dúvida para o fiscal ou para o inspetor, que é exatamente para buscar essas informações e fazer o acompanhamento com o que está sendo executado lá em campo. Basicamente, eu acho que é isso que estava a questão. Não, a verificação se quem subscreve aquela autorização, se ele há autoridade, se ele possui a autoridade ou a competência legal para estar, sempre é feita. Por exemplo, não é porque chegou uma autorização na qual quem está emitindo ela é um encarregado que ela não vai ser aceita. Isso é feito. O que não há hoje, que talvez seja a tua pergunta, é uma reavaliação do processo de avaliação. Isso não é feito pela agência de fiscalização. Mesmo porque o procedimento junto à administração regional, ele geralmente passa na mão de mais de um técnico, que favorece exatamente essa questão de readequar. Da mesma forma, dentro da fiscalização. O trabalho do fiscal de ponta, ele tem que ser reavaliado pelo supervisor dele, pelo gerente dele, até chegar ao diretor de área dele, ou até o diretor-geral, dependendo do caso. Obrigado, Georgiano. Gostaria de passar a palavra, então, para o representante da TerraCap, o Rafael, pedindo, inclusive, prestasse esclarecimentos sobre o documento que foi apresentado pela Vanderly, que, como é que é o nome do destroço? A ficha cadastral, ok? Tá certo. Foi levantado pela senhora a seriedade da ficha cadastral e, de fato, toda vez que a gente precisa recorrer a informações sobre um lote, se está disponível para venda, se já foi vendido, qual uso, recorremos à ficha cadastral. De certa forma, sim, você tem razão de que a destinação está escrita Jardim de Infância, mas a seriedade do documento é tanta que é importante que se leia por completo o documento. E quando se lê por completo, temos aqui gabarito autorizado e norma de edificação. Planta NGB 144 de 88. E eu tenho a NGB aqui em mãos, que discorre sobre o uso permitido, que inclui creche, como foi dito anteriormente, maternal, jardim de infância e ensino de primeiro grau. Eu acredito que, como a ficha é muito antiga e foi registrada em 65, realmente deve ter faltado essa atualização no primeiro momento, mas o resto da ficha comprova esse tipo de uso. Sem emitir minha opinião, apenas explicando fatos técnicos aqui. Eu vou, então, passar a palavra para o Maurício Goulart, logo depois a Simone Maldi, após o Dr. Sandro Murilo, e por derradeiro
mas nem por isso menos importante, ao contrário, é mais importante. Não é isso? Eu não entendo bem essa língua aí que você acabou de pronunciar. Mas a doutora Estela, e depois a gente faria o encerramento. Eu disse o mesmo que o senhor, deputado. Ah, foi? Tá bom, obrigado. Pressão. Obrigado, deputado. Eu procurei anotar as perguntas que foram dirigidas a mim. Vou procurar respondê-las, vou dar o meu melhor para respondê-las. Foi levantado que a gente não deve abrir mão do conceito urbanístico de Brasília. De fato, é nossa. E aí é uma palavra que eu teria que explicar melhor como ela foi utilizada, porque ela foi mal entendida, mas é nossa prerrogativa zelar pelo cumprimento das diretrizes do tombamento de Brasília, e a gente procura fazer isso cotidianamente. Acontece que o tombamento de Brasília garante o direito de se construir nas áreas que estavam previamente previstas para isso. Né? E para isso a gente se baseia nas plantas registradas em cartório, para saber onde estão os lotes e qual é a dimensão deles, e nas NGBs, como eu procurei mostrar no começo. Não preciso repetir a questão da NGB, mas a gente também atua sob limites. A gente também tem pouca flexibilidade para atuar. Eu poderia dar um exemplo disso. Se a gente tem um lote registrado em cartório e uma norma vigente para o lote, o que a gente procura fazer é aplicar a norma da melhor maneira possível. O lote, com as dimensões que ele tinha, registradas em cartório há muito tempo, ele tinha interferências. Quando o lote foi demarcado no terreno, a calçada que passa paralela aos blocos comerciais da W3, eu estou com um desenho aqui na minha frente, infelizmente não tem para mostrar para vocês, mas está no processo e tudo, mas o lote com 55 por 73 que eu havia dito, quando ele foi demarcado no terreno, a calçada que passa atrás do comércio ficou toda dentro dele. Então nós tínhamos aqui, e aí é aí que eu tenho que o que eu quero fazer é explicar o problema da calçada que a Simone tinha colocado antes, porque a gente tinha duas alternativas: deslocar o lote para mais perto ainda do bloco residencial que fica ao lado dele, ou deslocar a calçada, que talvez tudo bem. Tá. Tudo bem. Tudo bem. Existem todas essas possibilidades. Perfeito, minha senhora, mas eu estava explicando antes, a gente também atua sob limites. Ótimo. A gente também atua sob limites, eu estou entendendo. Compreendo. Que vocês entendam isso, que o nosso problema é seríssimo. Porque, olha, de manhã também o meu marido trabalha. Ele tem 62 anos, mas ele ainda trabalha. Ele trabalha no INCRA. Acontece que ele vai ter dificuldade de sair com o seu carro para trabalhar. Porque ali é uma movimentação, aquela 710 e a 910, vai ser um transtorno tão grande de carros entrando ali, porque pais não irão ali pela W3, não. Eu estou compreendendo o seu problema, eu só queria explicar. Eles entram pelas quadras mesmo.
e nós seremos altamente prejudicados ali. Nós compreendemos o problema, e dentro dessa ideia de que a gente também atua sob limites, o que a gente fez, eu tinha um lote com uma calçada dentro, eu tinha um lote que o acesso de veículos para ele é feito por dentro da quadra, mas ele tem uma alternativa porque ele fica próximo à via de serviço paralela à W3, no comércio. E a gente recebeu também a situação pronta para poder tentar dar uma solução, e tentamos dar a solução seguinte: uma alternativa de acesso de pedestre, em que os alunos pudessem ser buscados pelos pais, sem que os carros tivessem que entrar na quadra, nos pareceu uma alternativa razoável. Pela posição do lote, é possível fazer isso. E nós autorizamos, nós, SEDUMA, quando fomos perguntados sobre o assunto, a posição do lote é uma posição ingrata, é muito próxima a vários outros lotes. E é impossível nós não é o foro competente, por mais que o resultado tenha sido. Ou é político, não é técnico. Porque os pontos estão cumprindo. Tá, eu estou me esforçando para dar uma explicação que é puramente técnica. Esse pacote pronto, e é função deles analisar o aspecto técnico. Não será dada para nós por vossa senhoria. É impossível. Não existe condição. O nosso advogado, assistindo essa situação, para ele é muito até confortável. Ele está realmente muito bem, porque é indefensável a nossa posição. Não mudou nada. A senhora, o problema não é técnico. Nunca foi técnico. Por mais que eu discorde veementemente de uma situação da ficha que aparece com a forma depois está escrito baixo no ITB, eu até que só como técnico. Para nós técnicos, a NGB prevalece, porque a ficha é preenchida por uma pessoa. A ficha... Veja bem. Sidney, Vanderlei, perdão. A NGB é um documento público. A ficha cadastral não é. Ela é de uso do governo, da Terra Cap. A NGB está disponível no arquivo de urbanismo da SEDUM no atendimento ao público. Maurício, então a gente... eu pediria que você pudesse... Eu queria concluir as respostas. Dar continuidade às respostas e, antes de terminar, evidentemente, nós faremos, claro, como fruto, né, dessa discussão, né, algumas sugestões para que a gente possa. Perfeito. E todos esses aspectos nós vamos tocar, viu, Sidney? A questão política, a questão técnica, né, a questão jurídica e legal. Ok? Bom, eu estava só descrevendo a solução que a gente pensou, acesso alternativo de pedestre por fora da quadra, para tentar minimizar o problema. Foi citada aqui a necessidade de desafetação da outra área, que é destinada à mesma destinação, né? Sim, e exatamente por ser de iniciativa do Poder Executivo, eu gostaria de informar a todos vocês que nós estamos em processo de discussão pública do plano de preservação, como o plano de preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, como a norma de tombamento vigente, ela protege, vamos dizer assim, o direito de se construir nas áreas previstas para a finalidade de se construir, ou seja, nos lotes. E a gente segue essa norma, onde é lote, a gente segue a NGB e se pode construir de acordo com a NGB. Eu penso que o fórum adequado para a gente discutir a eventual desconstituição de algumas dessas áreas é o plano de preservação, porque ele é o instrumento que vai tratar globalmente essa questão de uso e ocupação do solo, diretrizes de preservação e prioridades do governo
para toda a área tombada, para as 4 regiões administrativas que compõem a área tombada. Foi perguntado se a escola... Sim, nós aceitamos a sua crítica com relação ao problema de divulgação. Não. O plano é dividido em 3 etapas. A etapa de diagnóstico, que é a etapa em que nós estamos agora. A etapa de prognóstico, que é a etapa em que se fazem as propostas, por exemplo, a proposta de desconstituição de um lote desse. E a etapa final de projeto de lei. As etapas de diagnóstico e prognóstico têm 3 rodadas de reuniões públicas. Não são 3 reuniões públicas, são 3 rodadas de reuniões públicas. Nós fizemos as 2 primeiras. Vai ter a audiência pública geral do diagnóstico, ainda é tempo de participar, depois da Copa do Mundo, em julho. Nós procuramos aperfeiçoar o processo de divulgação. Foram mandadas, na primeira rodada, foram mandadas mais de 100 cartas, na segunda, mais de 200 cartas, e mais 500 inserções em rádio. Enfim, eu poderia dizer mais coisas sobre o processo de divulgação do plano. Estou procurando divulgá-lo aqui agora, e nós estamos aprendendo com o processo e já aperfeiçoamos, e esperamos aperfeiçoar mais ainda para frente, esse problema de divulgação, que sempre vai haver crítica. Todo mundo que não ficou sabendo vai dizer divulgou mal, mas nós estamos fazendo os maiores esforços para poder melhorar esse aspecto ao longo do processo. Tá? Sim, na última rodada já foi divulgado em site da Agência de Notícias, da Agência de Comunicação do Governo, site da Seduma, o site da Seduma, www.seduma.df.gov.br, já tem um ícone colorido lá do plano de preservação com todas essas informações, o que é o plano, para que ele serve, os chamamentos para participar. Já tem, da primeira rodada de reuniões, já tem lá as anotações de reunião e as degravações com o texto completo do que foi falado, porque foi gravado e depois passado para o papel. Isso, infelizmente, ainda não deu tempo de ficar pronto para a última rodada, que foi dia 7 e 8 de maio, mas na primeira rodada demorou 1 mês para ficar pronta essa degravação, que é um trabalho complexo. Deve demorar 1 mês para ficar pronto e vai ser disponibilizado no site, e lá vocês encontram as informações. A divulgação foi feita em rádio, jornal, a assessoria de comunicação mandou para demanda espontânea, e isso foi pautado em alguns jornais como matéria. Enfim, não preciso me delongar sobre isso. Encontrem as informações no site, e nós também estamos disponíveis para prestar as informações que vocês quiserem. Foi perguntado se a escola prevista na norma é pública ou privada. A norma não entra nesse detalhe. No conjunto urbanístico de Brasília, há ambos os casos. Você tem creches privadas, você tem escolas públicas, você tem escolas privadas, e a NGB normalmente não define. Mas, quando a escola é pública, o lote normalmente é repassado da Terra Cap para o patrimônio da Secretaria de Educação. É preciso analisar cada caso para saber se essa ou aquela escola é pública ou privada. A NGB não prevê. Enfim, quando era secretaria de infância, também existia a seguinte ideia: o Centro de Infância Pública, ele foi designado para, primeiramente, beneficiar a comunidade. Se foi mudada a destinação, o que foi discutido a respeito disso? Bom, a destinação não foi mudada agora. Esse é o problema. O Maurício. Maurício. Qual artigo o senhor se refere? Que beneficia a comunidade com relação ao desafio. Artigo de onde? Só para entender o
que o senhor está colocando? Não. Era o Jardim de Infância Pública, é isso que o senhor está argumentando? Tá. O que eu posso dizer é, dentro daquela ideia de que a gente atua sob determinados limites, tudo bem, entendo, mas dentro daquela ideia que eu estou procurando passar enquanto eu converso com vocês, de que nós, servidores públicos, também estamos atuando sob determinados limites, esse limite não está imposto pela NGB, tá? Sobre a propriedade do terreno. A NGB não trata desse assunto. Ela trata do uso, o uso educacional e, enfim, o leque de usos possível, desde que a NGB foi publicada em 89, já foi lido aqui várias vezes. Mas, sim, eu estou convidando vocês todos a gente discutir o problema no âmbito do plano de preservação. Me parece ser um fórum adequado. Não, mas a NGB não fala. Maurício, só uma colocação, uma observação que você colocou, se você me permite. Tá? Você falou que tinha, no caso, vocês tinham duas opções, vocês como técnicos, para resolver o problema do lote, das dimensões. Na minha opinião, teria... eu acabei não completando a minha explicação. Então completa, eu gostaria de fazer Não, é a questão da calçada que foi colocada por vocês. Por gentileza. Quando o lote foi demarcado, descobriu-se que a calçada que passa atrás do comércio, foi o momento em que eu fui interrompido, depois não retomei, a calçada estava inteiramente dentro do lote. Então, o lote de dimensões menores... Maurício, isso também foge ao âmbito eu técnico. Gostaria, viu, Júlio? O lote de eu gostaria de pedir causaria... que a gente deixasse o Maurício concluir e daqui a pouco a gente volta a tocar. Okay? Que porque senão fica a discussão e ela não... geraria a necessidade da desapropriação de uma parte do lote. Seria o correto. Justamente para... Porque a gente não estava enxergando isso como uma possibilidade fácil de ser atingida, a gente tinha que dar a solução para o problema que estava colocado. O problema que estava colocado era um lote de 55 por 73 e nós optamos por deslocar a calçada. Se durante... Eu posso concluir? É a terceira vez que eu tento responder a mesma pergunta. Eu sei que é a pergunta mais polêmica que me fizeram. Eu sei que é a pergunta mais polêmica, mas eu queria só concluir. Maurício, faça a resposta, por gentileza. Então, optamos por recomendar a transferência da calçada para fora do lote, ou seja, o deslocamento da calçada em 3,5 metros para fora do lote. Se durante a obra isso está causando transtorno, isso sim é uma situação que precisa ser conversada, aperfeiçoada, para que a obra, enquanto acontece, também não cause transtorno aos moradores. Se a calçada está obstruída durante a obra, poderíamos... Mas por que isso daí não foi visto na análise do projeto executivo? Pelo amor de Deus, só quero saber isso. Se existe um órgão do governo, da administração de Brasília, para chegar e analisar um projeto, aprovar a execução de um projeto, por que isso aí não foi escutada a comunidade e não foi visto isso daí? Tem que ver isso agora. Aí vocês vão considerar esta audiência pública promovida por um deputado como a comunidade foi escutada. Não foi. Mas, Raul, não foi, me parece que não foi bem isso que o Maurício colocou. O que ele colocou é o seguinte, que no momento em que eles consideraram, e aí dentro, né, evidentemente, do poder discricionário, que seria menos trabalhoso ou menos dispendioso tomar uma determinada atitude, talvez tenha faltado uma previsibilidade. Isso pode ter acontecido, é uma hipótese, o que não impede de isso ser feito agora. Claro que o ideal é que tivesse